o meu som e a minha voz, vocês me avisam, que daí eu desligo o vídeo e aí com certeza vai ficar melhor para vocês me ouvirem, tá? Só caso esteja travando. A minha conexão é boa, mas o sistema de vez em quando está dando umas engasgadas, tá? Hoje, durante um período da aula, eu tive esse problema, então já aviso vocês. Hoje a questão 3.3, o material apostila de vocês é muito bom, mas eu quero tratar especificamente da legislação com vocês nesse aspecto. Por quê? Maior parte das questões de prova de concurso público ou da OAB são baseadas no texto da lei. Nesse aspecto, são baseadas no texto da lei, tá? Então, nós começamos lá no artigo 92, que fala das questões e processos incidentes, incidentais, que não se referem à causa principal. Ora, o que é a causa principal no processo crime? O julgamento do mérito se o crime foi efetivamente cometido e se aquele acusado é, de fato, o responsável pelo cometimento daquele crime, e se não havendo nenhuma causa que justifique sua absolvição, o juiz o condenará e aplicará a pena, tá? Então, esse é o processo principal. Mas, muitas vezes, antes do processo principal, surgem questões que precisam ser decididas primeiro do que o processo principal, porque elas são prejudiciais, tá? Ou seja, elas afetam a decisão de mérito. Olha o que diz o artigo 92. Se a decisão sobre a existência da infração depender de solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e outras provas de natureza urgente. Exemplo clássico e de fato mais fácil de se imaginar, né? No crime de bigamia previsto no Código Penal, qual que é o fato típico? Aquele que, já sendo casado, contrai novo casamento. Esse é o crime de bigamia. Eu já sou casado, de papel passado, tá? Questão da união estável não é um casamento, apesar disso aí dar uma dor de cabeça depois, mas não é um casamento, então não serve para bigamia. A bigamia tem que ser casamento mesmo, papel passado, registrado no cartório, tá? De registro de pessoas civis. Se eu já sou casado e antes de me divorciar ou sem ser viúvo, vou lá e contraio novo casamento, eu cometo o crime de bigamia. Mas a própria lei penal estabelece o seguinte: no caso de o primeiro casamento ser considerado nulo, não há que se falar no crime de bigamia. Então vejam só, mas como que o primeiro casamento será considerado nulo? Através de uma sentença judicial no juízo cível. Então, muitas vezes, no exemplo da doutrina, o Ministério Público vai lá e denuncia alguém porque tomou conhecimento que aquela pessoa é bígama. Ok, casou primeiro, com um casamento, não se divorciou e já casou de novo. Maravilha. A princípio, cometeu o crime de bigamia. O Ministério Público vai lá e denuncia. Na defesa, vocês que serão quem for advogar, você percebe que o seu cliente, na verdade, aquele casamento não preenche o primeiro casamento não preenche todos os requisitos legais. De alguma forma, aquele casamento pode ser anulado. Ora, é a sua tese de defesa, que maravilha, né? Então, você vai apresentar na defesa, alegando: juiz, o primeiro casamento do meu cliente é nulo, porque faltou algum requisito da lei. Em sendo nulo, esse casamento não existe. Se esse casamento não existe, eu não posso me casar duas vezes, já que o primeiro não existe. E isso é a tese defensiva. Vejam só, casamento, filiação, né, se referem ao estado da pessoa, quem você é, suas classificações como solteiro, casado, né, filho de fulano, filho de ciclano, são as questões mais importantes do direito civil, o aspecto pessoal do direito civil.
Esse tipo de problema só pode ser resolvido no juízo civil. Tá? Apenas o juízo civil é que vai poder declarar o primeiro casamento inválido ou válido, conforme o caso. O juiz criminal não vai poder adentrar nessa matéria. Se alguém quiser falar, fica à vontade, tá? Senão eu vou ativar o mudo aqui para não haver interrupção. Pronto. Então, vejam só, o juízo civil não vai, o juízo criminal, perdão, não irá se intrometer nessa matéria. Ele precisa suspender o processo e encaminhar essa questão para o juízo civil. Ora, depois que passar em julgada a sentença no juízo civil, é que o juiz criminal poderá retornar o julgamento do mérito do processo criminal. Se lá no juízo civil passou em julgada a sentença declarando a nulidade do casamento, é o assunto, não há crime, não tem fato típico sequer. Tá? Não tem fato típico. Se lá no juízo civil o juiz passou em julgada a sentença dizendo negativo, o casamento é válido, agora o juiz criminal vai analisar o mérito, vai analisar se eventualmente houve um erro de proibição. Às vezes a pessoa é muito humilde, se separou de fato, se uma segunda via da certidão de casamento sem dolo nenhum e acabou casando de novo, achando que a separação de fato extingue a união dos cônjuges. E não, apenas o divórcio, né? Então pode ter acontecido isso, ou seja, pode haver outro motivo para a absolvição. Mas antes do juiz criminal julgar o mérito, ele precisa esperar a sentença do juízo civil para verificar se aquilo é ou não, se houve, se vale ou não aquele primeiro casamento. Tá? O que é bom ficar claro que vai ser cobrado pegadinha de prova, todo tipo de prova, OAB e concurso. Vai dizer assim, quando o juiz suspende o processo, o juiz criminal suspende o processo, ele não pode mais escolher nenhuma prova. Isso é falso, tá, gente? Isso é falso. Porque está lá no final, ó. Sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. O juízo criminal terá que esperar o julgamento da sentença para poder julgar o mérito do processo dele. Mas ele não precisa esperar o julgamento da sentença para colher a prova das testemunhas, porque testemunha esquece dos detalhes, e muitas vezes é nos detalhes a parte importante do depoimento dela, seja para a acusação, seja para a defesa. Então, o testemunha esquece, tem que ficar esperto com isso, né? Então, o juiz vai precisar ouvir antes. E outras provas, cópia de documentos importantes, cópia das certidões de casamento, das duas, do primeiro e do segundo, isso aí precisa ser colhido o mais rápido possível para não ter perigo de sumir, tá? De deixar de existir por qualquer motivo. Parágrafo único. Se o crime for de ação pública, que é o caso da bigamia, por exemplo, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com a citação dos interessados. Vejam só, eu estou sendo acusado de bigamia porque eu me casei 2 vezes. Aí eu apresento como defesa ao juiz, através de vocês, advogados, dizendo que, opa, juiz, eu estou pedindo a anulação do primeiro casamento porque ele é inválido, por algum motivo. Aí eu entro com a petição inicial lá no juízo civil para mostrar que eu realmente dei entrada no pedido de anulação e deixo o processo parado. Não vou atrás da citação, não vou, fico enrolando, fico trocando de defensor para ficar mexendo no prazo. Ou seja, eu deixo aquele processo civil parado, tem mais um monte de processo na vara, o outro juiz civil também não vai perceber, e aquele processo vai ficando, até eu esperar prescrever o meu crime, por exemplo. Né? Então, esse tipo de malandragem não vai colar. Por quê? O Ministério Público, nos crimes de ação pública, ele vai procurar o juízo civil, onde a ação corre. Se já tiver uma ação correndo, ele vai pedir a celeridade dessa ação. Se ainda não tiver iniciado a ação, o próprio Ministério Público passa a ser legitimado a dar início à ação civil para resolver aquela questão. Tá? Nessa questão de estado das pessoas, casamento, filiação, etc., o Ministério Público vai intervir sempre, sem dúvida nenhuma. Agora, muita atenção no artigo 93, que ele é até mais comum, diga-se de passagem. Perdão. Olha o que diz o artigo 93.
Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre a questão diversa da prevista no artigo anterior, qual que é a prevista no artigo anterior? Estado da pessoa. Estado da pessoa. Aqui é outra coisa. Posse de bens, propriedade de bens, aqui é relacionada a coisas, por exemplo, tá? Exemplo, né? Ou alguma coisa pessoal, mas que não tem a ver com o estado da pessoa. Competência do juízo civil, e se houver sido proposta a ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, aqui é facultativo, lá em cima é obrigatório, aqui é facultativo, tá? O juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo após a inquirição das testemunhas e realização de outras provas de natureza urgente. Olha um fato que aconteceu comigo na delegacia. Chegaram duas pessoas trazidas pela polícia militar, juntamente com a corrente de ouro, com o símbolo de um cavalo, muito bonito e pesado, tá? Hoje vale mais de 5 mil reais aqui lá. Chegaram as pessoas lá, eles eram conhecidos, nem se consideravam amigos, mas eram conhecidos. Chegaram discutindo, dizendo que não é minha, não é do outro, não é minha, não é do outro, não é minha, não é do outro, né? E assim foi. Ora, teoricamente, ali que o suposto proprietário tinha sido furtado, né? Estava alegando que o fulano furtou. Como é que eu sei que isso é verdade? Se nenhum dos dois tinha nota fiscal. Como é que eu vou saber quem é proprietário? Nenhum dos dois tem nota fiscal, nenhum dos dois tem testemunha. Vamos investigar. Só que não compete ao delegado, feitas as primeiras diligências, o senhor tem testemunha de que isso é seu? Não, não tem. O senhor tem testemunha de que isso é seu? Não, também não tem. O senhor tem nota fiscal? Não, não tem. O senhor tem uma foto do celular onde o senhor mandou fazer? Não, não lembro. Ninguém lembra. Estava mais para nenhum dos dois ser o dono, sabe? Dois caras com cara de malandro, né? Mas parece que um era o dono de fato, né? Pelo menos estávamos tentando descobrir. Ora, se eu não sei de quem que era, eu não posso prender ninguém em flagrante por furto. Eu não sei se a coisa é de um ou de outro. E aí, o que a gente faz? Tem que remeter ao juízo cível, remete a coisa, remete cópia das provas que nós temos até o momento, e um deles, interessado, tem que dar entrada na ação no juízo cível, porque é o juízo cível que vai decidir quem é o dono daquela corrente de ouro. É o juízo cível, tá? E aí o juízo cível pode decidir de qualquer maneira, né? Ah, não tem prova de ninguém? Derrete metade para cada um, por exemplo. Se ninguém tiver prova nenhuma, tem que ser pensado numa solução, né? Não compete ao delegado de polícia, não compete à polícia militar, não compete ao juízo criminal, tá? Então, olha só que essa situação não é de tão difícil resolução quanto é a questão do casamento. Mas o juízo criminal, se ele analisar, se ele verificar, não, isso aqui não vai dar para decidir, ele vai encaminhar para o juízo civil, tá? Se ele analisar, não, dá para eu decidir tranquilo, aí ele pode decidir tranquilo. Mas antes do juízo criminal de condenar um dos dois por furto, vamos supor que o Ministério Público denuncie os dois. Na dúvida, denuncie os dois. Antes do juízo criminal julgar qualquer um deles e condená-lo por furto, será necessário a análise dessa questão. Quem é o dono do objeto? Tá? Que diz o parágrafo 1º. O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirar o prazo sem que o juízo civil tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo criminal, retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da acusação ou da defesa. Então, nessa hipótese que é difícil, nas hipóteses facultativas, suspensão facultativa, o juiz suspendeu, ele estabelece lá, vai ficar suspenso por 1 ano esse processo. Se daqui a 1 ano ainda não tiver sentença no juízo civil, o juiz criminal vai analisar por que não tem sentença do juízo civil. Se for por acúmulo de serviço, paciente, ele vai
vai esperar mais um pouco, vai prorrogar o prazo. Se foi porque uma das partes está enrolando, aí o próprio juízo criminal vai decidir todo o processo, todas as questões incidentes sobre o processo. Tá? Decorazinha, concurso do despacho que der a suspensão, não caberá recurso. Ou o Ministério Público ou a defesa pediu a suspensão do processo, mas o juiz negou a suspensão do processo. Ele disse, não, esse problema aqui é muito simples, eu vou resolver sozinho. Ora, se não cabe recurso, vocês já sabem, ou vão saber na parte, quando a gente chegar na parte de recursos, aquilo que não tem recurso, eu vou impugnar através de mandado de segurança. Mandado de segurança. Tá? Se alguém quiser falar, fica à vontade. Não tem recurso, eu preciso de algum meio que resolva o meu problema. Tá? Então, o mandado de segurança vai ter essa possibilidade de usar o mandado de segurança. Parágrafo 3º, suspenso o processo e, tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa cível para o fim de promover-lhe o rápido andamento. O Ministério Público é fiscal da lei, em todos os tipos de processo em que ele tem que intervir, ele vai poder intervir com o intuito de agilizar o julgamento do processo, para a parte não ficar dando uma desperta e atrasando o processo penal. Tá? Artigo 94. A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz de ofício, por conta própria, o juiz entendeu que é necessário, ou a requerimento das partes, seja do Ministério Público, seja da defesa. Geralmente quem pede é a defesa, tá? Para dar uma enrolada. Mas, lamento dizer, mas é isso mesmo, né? O Ministério Público geralmente quer que julgue tudo, né? A defesa não, precisa resolver lá no juízo cível, é melhor para o meu cliente, claro. Tá? Das exceções, tranquilo, porém muito importante, tá? Matéria tranquila, mas é muito importante a gente sabê-las, ou pelo menos uma boa parte delas, de decoreba mesmo. Poderão ser opostas exceções de. O que é a exceção? Preliminar, ou seja, preliminar é aquilo que vem primeiro, preliminar ao mérito, tá? Em que apresento uma tese que o juiz precisa decidir a minha tese antes de decidir o mérito. Assim como as prejudiciais, precisa decidir a prejudicial antes de decidir o mérito. Mas aqui nas exceções, elas não se ligam necessariamente ao mérito da causa. Elas são, em regra, questões processuais. Tá? Lá na prejudicial, elas envolvem muitas vezes o mérito. No exemplo que eu dei dos 2 donos da corrente, olha, é o mérito da causa. Por quê? Um é dono e o outro é culpado, o outro é o criminoso. Ou seja, um é inocente, o outro é criminoso. O dono é inocente, o outro é criminoso. Então, interfere diretamente no mérito. Aqui nas exceções, nós estamos falando de questões processuais, problemas referentes ao processo, dificuldades do processo. Tá? Vamos lá. Primeira, suspensão. E é uma ordem dos incisos 1 ao 5, é uma ordem do que você tem que, teoricamente, alegar primeiro, principalmente as 2 primeiras. Elas têm que ir primeiro, têm que ser alegadas primeiro. Na suspeição, você vai alegar que o juiz, por algum motivo, não é isento, não é imparcial para julgar aquele processo. Vemos muito isso na televisão relacionados a políticos, né? Ah, esse juiz está me perseguindo, o Supremo está me perseguindo, né? O acusado ele é perseguido toda hora, né? É incrível, né? Por quê? Porque é a defesa que ele tem, gente. Às vezes as provas contra a pessoa são muito grandes, muito fortes, e aí ele vai chorar as pitangas dele porque não tem muito o que ele fazer, tá? Então, quando é que eu vou alegar a suspeição? O juiz é amigo íntimo de uma das partes,
por exemplo, nós podemos usar, por analogia, as suspeições do Código de Processo Civil, tá? O juiz é inimigo de uma das partes, visivelmente inimigo de uma das partes, tá? Serão essas as hipóteses. Olha o que diz o artigo 96. A arguição de suspeição precederá qualquer outra, ou seja, é a primeira que você vai alegar, tá? Por quê? Assim que você sabe que aquele juiz é amigo de uma das partes ou inimigo íntimo das partes, geralmente relacionadas ao réu, tá, gente? Porque, vejam só, imaginem uma comarca de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, do interiorzão de Goiás. Lá tem um juiz, ou juíza, né, um promotor, né, promotora, um delegado de polícia, um capitão da PM, major da PM e o prefeito, né? São essas as autoridades do município. Vocês acham que o juiz e o promotor não serão amigos? Serão, gente. Quem você vai... Eu digo por experiência própria, quando você chega na cidade, você ainda não conhece as pessoas, você fica preocupado com quem que você vai se relacionar, né? No sentido com quem que eu vou fazer amizade. Então, você vai acabar fazendo primeiro amizade com outras autoridades. Então, o promotor vai fazer amizade com o juiz, vão jantar juntos, vão fazer churrasco juntos, tá? Depois de um tempo, alguns policiais, né, que trabalham mais perto dessas pessoas. Então, assim, se você for alegar que o juiz é amigo do promotor, como advogado de defesa, você vai ter que alegar isso em todos os processos, porque o juiz vai ser amigo do promotor mesmo, tá? Só que, em regra, essas pessoas que alcançam esses cargos têm capacidade de saber separar o que é amizade pessoal lá do sábado do churrasco do que é o processo judicial para ele julgar, tá? Ou seja, não vai colar muito, até que para provar o que é amigo íntimo. Alguém sabe o que é amigo íntimo, né? Eu considero aí em Anápolis que eu tenha, do trabalho, por exemplo, eu tenha 15 amigos. Quem vai à minha casa são 2. E eu só vou na casa de 2 também. Então, teoricamente, amigo íntimo é esse, que você vai na casa da pessoa. E nem só por isso passa a ser amigo íntimo, né? Às vezes, uma coisa ou outra pessoa vai na sua casa. Então, assim, é difícil nós comprovarmos essa questão da amizade íntima, tá? Agora, dá muito problema quando é relacionado ao réu, tá? Porque se o juiz é amigo íntimo do réu, já costuma dar mais problema. Ou se é supostamente inimigo íntimo do réu, também costuma dar mais problemas, tá? E aí tem que ficar esperto nessa situação. Aí, às vezes, o Ministério Público, por exemplo, o juiz não vai poder jogar, é até impedimento, é mais até do que a suspeição, né? O juiz não pode jogar as causas dos parentes dele. Mas geralmente vai até o terceiro grau. Então, o juiz não poderia julgar o próprio tio, mas o juiz poderia julgar o primo, que não está, teoricamente, não estaria nas proibições legais. Então, vejam só, mas eu tenho primo que eu considero irmão. E aí, se eu fosse juiz, fosse julgar, né, não estaria dentro das hipóteses proibitivas da lei, mas eu sei que lá no meu íntimo eu considero como um irmão. Então, eu devo ser justo e me declarar suspeito. Eu não posso julgar esse processo, porque eu tenho um carinho, sentimento pela outra pessoa, ou não gosto da outra pessoa, ou simplesmente me declaro suspeito por motivo de foro íntimo. Não quero dizer qual é o motivo. Também é possível, tá? Segunda exceção, incompetência. Nós sabemos que existe a incompetência relativa, que geralmente é relacionada ao local do fato, que nós vimos na aula passada, e nós temos a incompetência absoluta. É uma regra de direito público que precisa ser observada. Por exemplo, critérios de competência absoluta. O processo é um crime de competência da Justiça Federal e está sendo julgado na Justiça Estadual. O acusado pode esperar o trânsito em julgado. Transitou em julgado, ele vem e diz o seguinte: olha,
Esse juiz teve uma incompetência absoluta aí. Esse processo tinha que ter corrido na Justiça Federal. E se ele tiver razão, vai anular o processo todinho e vai começar tudo de novo na Justiça Federal. Tá? Então, quando a gente fala de incompetência absoluta, ela pode ser alegada a qualquer momento. Tá? Apesar de que quem for fazer concurso que a banca seja o CESP, e tem uma decisão do Supremo nesse sentido, de que, mesmo nas nulidades absolutas, e a questão da competência é uma nulidade, a parte precisa comprovar o prejuízo. Não havendo comprovação do prejuízo, não será declarada nulidade. Mas não é isso que diz a lei, tá? Isso é interpretação judicial e o CESP adora, o SEBRASP agora, né? Adora essa interpretação, tá? Mas não é o que diz a lei. A regra é, na competência absoluta, você alega a qualquer momento. Se o juízo era incompetente, vai começar tudo de novo, tá? Tudo de novo. Na competência relativa, relacionada ao local, por exemplo, o crime foi cometido na BR entre Anápolis e Goiânia. Em qual local? Ninguém sabe exatamente se era Anápolis, se era Trindade, se já estava em Goiânia. Ninguém sabe ali, mas foi ali. Né? Ninguém sabe o ponto exato. Aí o processo correu em Goiânia. Mas o réu sabe que o crime foi cometido em Anápolis. Portanto, a competência pelo local do fato seria Anápolis. Só que ele não alega na primeira oportunidade. Na competência relativa, o cabra não alegou na primeira oportunidade, ó, Balbal, dançou, tá? Vai continuar o processo lá em Goiânia e azar o dele. Então, vai dançar. Terceira hipótese, litispendência. Já sabemos também lá de TGP ou do processo civil. Litispendência é a pendência de outra lide, né? A pendência de outra lide. O que isso significa? No processo penal, isso é raro, tá, gente? Muito raro mesmo. É mais comum no processo civil. Mas pode acontecer. Eu já estou sendo processado por um fato. Já o Ministério Público denunciou, apresentou a denúncia contra mim e a denúncia foi recebida pelo juiz, eu já estou respondendo. Tá lá, o processo está correndo. Um ano depois, muda o membro do Ministério Público, o cara não olha o computador, né, os sistemas, e apresenta uma nova denúncia contra mim, pelos mesmos fatos que eu já estou respondendo. Ora, nós sabemos que ninguém pode responder a dois processos pelo mesmo fato. Não pode, não pode. Né? Então, o que eu vou alegar na segunda denúncia? Na hora que o juiz mandar me citar para eu me defender. Vou alegar, juiz, eu já respondo um processo penal pelos mesmos fatos narrados nesta denúncia. Esse processo é o número tal, corre na vara tal, às vezes na mesma vara que o juiz trabalha. E aí pronto. Aí o juiz vai dar vista para o Ministério Público vai conferir. Se for verdade, o Ministério Público vai concordar. Não, realmente é litispendência. Então, cancela a segunda ação. Continua apenas a primeira. 4. Ilegitimidade de parte. Pode ser tanto da parte autora, que em regra é o Ministério Público, quanto do réu, né? Quanto do réu. Exemplo de ilegitimidade de parte. A ação penal é privada. Se a ação penal é privada, por que o Ministério Público apresentou denúncia no lugar da vítima? Opa, está errado. É ação penal privada, Ministério Público. Você é ilegítimo. Quem tem que apresentar a queixa-crime é a vítima, né? Ou um de seus representantes. Cônjuges, pais, filhos ou irmãos. Ilegitimidade do réu, por exemplo. Foi citado um homônimo, tá? O nome era José da Silva, seu nome também é José da Silva, você mora vizinho do cara, o oficial de justiça, pelo endereço lá não estava completo, o judicial de justiça bate na sua porta, fala que mora José da Silva, você fala, sou eu mesmo. Às vezes não tem o nome da mãe lá no mandado, não dá para conferir, vai lá e te cita.
E aí você, meu Deus, eu não sei nem o que é isso, tal, o oficial de justiça, o senhor tem que se defender, tem que procurar um advogado, tudo. Aí você vai procurar um advogado. Aí o advogado acessa o sistema tal e percebe, consegue perceber, opa, isso aqui é um hormônio, tá errado. E aí ele vai apresentar a defesa do juiz. A parte citada não é parte legítima do processo, apesar do nome ser o mesmo. Não é o réu desse processo, o réu é outra pessoa. A data de nascimento não bate, o número do documento não bate, o nome da mãe não bate, né? E o advogado vai ter que correr atrás. Não pode só deixar quieto, não, tá, gente? Porque vocês devem ler notícia aí, de vez em quando vai parar uma pessoa com nome igual a outra na cadeia de tá? Acontece. Então você tem que ser diligente nisso daí, você tem que ir atrás, né? E demonstrar. Apresenta uma foto do seu cliente, ó, meu cliente é esse, o fulano que tem o retrato falado lá é uma pessoa totalmente diferente. Não pode deixar quieto, tá? Isso acontece. Por fim, coisa julgada. Coisa julgada, na pendência, a lide ainda está pendente. Na coisa julgada, a lide anterior já transitou em julgado. Ora, se, por exemplo, você foi absolvido na sentença anterior, não há que se falar em reformar em tese, não há que se falar no novo processo em condenação. Você vai alegar negativo. Eu já fui condenado na sentença anterior, eu já respondi por estes fatos, eu já fui absolvido, perdão, na sentença anterior, então está aqui a cópia da sentença, juiz, ó, os mesmos fatos, e aí o juiz vai analisar, se você tiver razão, ele vai dar fim ao processo. Aqui tem uma malandragem, e eu tenho que contar para vocês que faz parte da matéria. Né? Malandragem no seguinte sentido, gente. Você pode se beneficiar do erro do Estado a favor do seu cliente, né? Eu espero que nenhum de vocês responda um processo penal quanto mais dois, né? Então, sempre a favor do seu cliente, quem vai advogar. Então, imagina que seu cliente foi condenado numa ação penal. Mas, de repente, quando você viu, ele foi denunciado em outra, tudo, e você faz a defesa tal. Ou você foi outro advogado contratado, você não sabia da primeira ação, por exemplo, você faz toda a defesa, e na segunda ação, seu cliente é absolvido. Ora, aí nós temos um problema. Na primeira ação, o cliente foi condenado. Na segunda ação, que teoricamente não deveria nem ter começado, seu cliente é absolvido. Agora que são elas. Porque é o seguinte, se o teu cliente foi absolvido na segunda ação, você vai mover mundos e fundos para anular a primeira. Você não vai anular a segunda. Para que você vai anular a segunda? Qual é a vantagem para você e para o seu cliente? Você vai tentar anular a primeira, tá? Alegando, seja erro do juiz, do primeiro juiz, etc. E o que acontece? Tem uma decisão do STJ que só que é do processo civil, mas nós podemos fazer uma analogia aí para o processo penal, né? Nós podemos criar essa tese, né? E a decisão da STJ é o seguinte: para o processo civil, o que vale é a primeira sentença, aqui em primeiro lugar. A segunda seria inválida. Entretanto, a parte interessada tem que entrar com a ação rescisória, prazo de 2 anos, contra a segunda sentença, tem que entrar com a rescisória para dizer, olha, ação rescisória porque tem coisa julgada, está aqui a cópia da primeira sentença. Se a parte interessada não entrar com a ação rescisória dentro de 2 anos, essa segunda sentença passa a ser a sentença válida. Se nós trouxermos isso para o processo penal, isso é uma tese nova, tá, gente? Eu nunca vi, não vi o julgado ainda, vai ter doutrina, mas não vi julgado de sentença criminal ainda, tá? Pode ter doutrina, mas a tese se vale para o direito civil, pode valer para o direito penal também, dependendo dos interesses que você esteja defendendo.
Ora, na hora que saiu essa sentença que ela transitou em julgado, a segunda sentença do seu cliente, que absolveu o seu cliente, o Ministério Público tem 2 anos para tentar rescindir, né? Se não rescindir, meu amigo, azar do Ministério Público, azar do Estado, vai valer a sentença que seu cliente é inocente, tá? Esse é um dos caminhos. O outro caminho é você fazer um conflito entre as duas e mostrar, olha, tentar rescindir a primeira, né? Olha, juiz, você condenou aqui, ó, mas o outro juiz absolveu, então vocês precisam analisar, até subir isso aí para o tribunal, conforme for o caso, porque as decisões são conflitantes. São caminhos que a defesa tem, tá? Você, como bom advogado, quem quiser ser advogado, tem que pensar nas hipóteses que são dentro da lei, claro, tudo dentro da lei, e tudo não tem nenhum conflito ético aqui, nenhum. O erro não foi seu, o erro foi do Estado. E você vai obter as vantagens que a lei permite dentro do erro do Estado. Paciência. O Estado que melhore a prestação do serviço. Tá? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. A questão da suspeição, voltando, ela também se aplica aos membros do Ministério Público, aos serventuários da Justiça, tá? Portanto, um diretor de secretaria não pode trabalhar no processo do irmão dele, o oficial de justiça não pode fazer a citação do irmão dele, da empresa do irmão dele, do tio dele, do pai dele, não pode, tá? Não pode, por quê? O que tem o oficial de justiça, né? Se sai um mandado para eu citar meu irmão, eu posso ficar enrolando, por exemplo, para cumprir esse mandato, né? Atrasando, tal, dando prazo, e não é certo. Então, você não pode trabalhar em processo dos seus parentes. Tá? Do conflito de jurisdição, muito importante também, tranquilo e muito importante. O que é o conflito de jurisdição? Que, na verdade, o nome técnico é dizer conflito de competência, porque jurisdição todo juiz tem. A competência é que cada um tem uma parte, ela é dividida, cada um tem um pedaço da competência. Né? A competência é a medida da jurisdição. Haverá conflito em duas hipóteses, conflito de competência. Quando duas ou mais, ou seja, tem que ter 2 ou mais juízes, autoridades judiciárias, envolvidos nos conflitos, sempre. Tá? Quando 2 ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso. Aqui está o conflito positivo e o conflito negativo de competência. Conflito positivo tem 2 ou mais juízes querendo julgar aquele processo. 2 ou mais juízes querendo julgar aquele processo. Conflito negativo. 2 ou mais juízes dizendo esse processo não é meu. Eu não quero julgar esse processo, o trabalho é teu. Um jogando a bola para o outro. Tá? Gente, isso aqui acontece todo dia, todo dia. Mas todo santo dia mesmo tem um conflito de competência nas justiças, tá? Todo santo dia. Dá um problema, tá um jogando a bola pro outro, né? Ou um querendo jogar, dizendo que é dele, o outro dizendo que é dele, um dizendo que não é dele, o outro dizendo que não é dele. E aí quem decide? Depois vocês vão, no livro de vocês, tem lá as hipóteses que são julgadas pelo STF, STJ, pelos TJs e pelos tribunais federais. Mas a regra, e aqui muita atenção, a regra, porque é o seguinte, 2 juízes que são iguais, um não manda no outro, um juiz não manda no outro. Juiz federal não manda no juiz estadual, juiz do trabalho não manda no juiz estadual e vice-versa. Então, um não manda no outro. Se um não manda no outro, quem que vai decidir se eles estão, entre aspas, brigando para ver de quem é o processo, né? Ora, a autoridade superior a eles, um tribunal. Um tribunal. Mas tem que ser um tribunal que mande nos dois ao mesmo tempo. Esse mandar é no sentido de que é superior aos dois ao mesmo tempo. Então, vejam só. Imaginem que o juiz de Anápolis
está em conflito de competência com o juiz estadual também de Goiânia. Qual que é o primeiro tribunal mais baixo que manda nos dois ao mesmo tempo? TJ de Goiânia. Então, maravilha, muito fácil de resolver. Esse conflito de competência será julgado pelo TJ de Goiânia, de Goiás, perdão. Falando Goiânia e confundindo os nomes, né? TJ de Goiás. O juiz federal de Anápolis está em conflito de competência com o juiz estadual aí de Anápolis. Quem que vai decidir? Ora, aqui nós temos o primeiro problema. Por quê? O TJ de Goiás manda no juiz estadual, mas não manda no juiz federal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que pega o estado de Goiás, manda no juiz federal, mas não manda no juiz estadual. E agora? Se os dois tribunais, cada um só manda no seu juiz, nós estamos com um problema. Então, o que é que nós temos que fazer? Vamos para cima. Quem quer juízo que manda nos dois tribunais e em todo mundo que está abaixo dos tribunais? STJ. O STJ. Então, nessa hipótese, decorem bem. O conflito de competência, seja positivo ou negativo, entre um juiz federal e um juiz estadual, quem irá julgar será o STJ. Tá? STJ. Conflito de competência entre o juiz estadual de Goiás e o juiz estadual de Minas Gerais. Mesma coisa. Tribunal de Goiás manda no juiz de Goiás, Tribunal de Minas Gerais manda no juiz de Minas Gerais. Vai ter que subir. STJ. Tá? Conflito de competência entre os tribunais superiores. O STJ e o TST estão se pegando. Quem que decide se essa causa é trabalhista ou é cível? Supremo Tribunal Federal. Quem que está acima dos dois? Supremo Tribunal Federal. Tá? Essa é a regra. Nesse aspecto, teve uma importante mudança jurisprudencial há 1 ano e meio, 2 anos atrás, no que se refere ao conflito de atribuição, aí nós chamamos de conflito de atribuição, entre os membros do Ministério Público. Muita atenção, isso aqui é muito cobrado ainda, tá? Porque é razoavelmente recente. Da mesma forma que os juízes podem entrar em conflito, e aí nós chamamos de conflito de competência, pode ser que o promotor aqui de Anápolis, promotor estadual, promotor de justiça, esteja em conflito com o procurador da República, que é do Ministério Público Federal. O promotor acha que aquela investigação é dele. O membro do Ministério Público Federal, procurador da República, acha que a investigação é dele. Conflito positivo. Os dois acham que é dele. Quem que vai decidir? Antes dessa mudança do Supremo, entendia-se o seguinte. Ora, o procurador da República atua na Justiça Federal. O promotor de justiça atua na Justiça Estadual. Eu dei o exemplo para vocês. Se o juiz federal e o juiz estadual estiverem em conflito, quem que vai decidir? STJ. Então, utilizava-se uma das hipóteses, das teorias, né, que não era predominante, mas uma das teorias era de que competiria ao STJ. A ideia era de conflito virtual de competência. Quando dois membros do Ministério Público estivessem em conflito, eu consideraria os respectivos juízos de atuação para pensar no conflito virtual. A segunda hipótese, que era a válida, que era a que se utilizavam na prática. A Constituição Federal diz que compete ao Supremo Tribunal Federal, decidir sobre conflito de competência e de atribuição de outras autoridades não especificadas nos outros tribunais. Então, na prática, quando um promotor de justiça estava se pegando com o procurador da República, quem decidia isso era o Supremo. Era o Supremo. E lá na Constituição está escrito isso, diga-se de passagem. Era o que valia. Mas aí o Supremo, por uma decisão política, no sentido de evitar trabalho, e só para isso mesmo, só para evitar trabalho mesmo, disse o seguinte: não,
Quando um procurador da República e um promotor estiverem se pegando, não vai ser nós aqui do Supremo que vai decidir, não. Quem vai decidir é o Procurador-Geral da República. Ou seja, o Procurador-Geral da República é quem decide agora se a atribuição é do Ministério Público Estadual ou do Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, que pega o Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho e, por fim, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Mas ele não é chefe dos Ministérios Públicos Estaduais. Os chefes dos Ministérios Públicos Estaduais é o Procurador-Geral de Justiça. Então, como que o Procurador-Geral da República vai mandar onde ele não manda, né? Essa decisão é muito criticada, ela não é técnica, não está prevista na Constituição, não tem como extrair da Constituição isso, mas qual é a justificativa dela? O Supremo está abarrotado de processos. E aí o Supremo tinha que ficar pedindo essas picuinhas mesmo entre membros de MP, né? Entre juízes e tribunais. O Supremo falou, não quero mais ter essa dor de cabeça. Então, hoje, isso é questão de prova. Questão de prova. Quem é o órgão competente para decidir conflito de atribuição, que é o nome técnico? Competência é só da Justiça, tá? Demais servidores públicos a gente chama de atribuição. Quem é o órgão competente para decidir conflito de atribuição entre membro do Ministério Público Estadual e membro do Ministério Público Federal? Procuradoria-Geral da República ou Procurador-Geral da República. Cuidado para não perder esse ponto. Vai cair na tua prova da OAB. Pode ter certeza. Vai cair na tua prova da OAB. Tá? Então, muita atenção com isso. Quem que pode, a gente chama suscitar o conflito, né? O requerimento recebe o nome de suscitar o conflito de competência. Quem que pode suscitar o conflito de competência, tanto positivo quanto negativo? A própria parte interessada, seja o Ministério Público, seja o réu, né? Qualquer um, né? Aí, 2, pelos órgãos do Ministério Público, junto a qualquer dos juízes em dissídio. O promotor te denunciou, o juiz entendeu que a competência era da Justiça Federal, mandou para a Justiça Federal. O membro do Ministério Público Federal falou, não é aqui não, devolve. Suscitar o conflito, né? Ele é o promotor, mas ele não é parte. Ele é o membro do Ministério Federal, ainda não é parte do processo, não foi ele que fez a denúncia, tá? 3, por qualquer dos juízes ou tribunais em causa, diga-se de passagem, essa é muito comum. Os próprios juízes suscitam o conflito. Como? Mediante ofício dirigido ao tribunal competente, tá? Então, o juiz faz uma decisãozinha explicando que o último juiz que se manifestar no processo, né? Explicando que não concorda com a decisão do colega de outra justiça e que a competência era do colega, mas o colega mandou para a Justiça Federal ou mandou para a Justiça Estadual. Razão pela qual suscita o conflito de competência, positivo ou negativo, conforme o caso, e manda lá para o tribunal. Chegando no tribunal, o tribunal vai ter o relator tal, e eles vão decidir de quem é a competência, tá? Ou seja, pode ser qualquer um deles. Quem vai decidir é o tribunal. Deixa eu ver o que mais é importante. Tá, restituição de coisas apreendidas, para a gente finalizar. Também, vocês como advogados vão ter muita dor de cabeça com isso, tá? A polícia, muitas vezes, vai fazer um mandado de busca e apreensão numa suposta boca de fumo, né? Local onde é vendido drogas para que as pessoas comprem ali ou até usem ali mesmo. A polícia leva tudo, faz a mudança da pessoa, faz a mudança, tá? Leva geladeira, leva fogão, leva televisão, qualquer coisa de valor que tiver lá, leva, sabe? Por quê? Porque pressupõe-se que são objetos
de retração, né? Ou seja, o usuário entregou aquele objeto para pagar pela droga. E é uma presunção também de você levando tudo, né? Aí o cliente vai te procurar falando, não, eu até vendi a droga mesmo, mas eu quero minha geladeira de volta. A geladeira eu comprei parcelada em 10 vezes antes de eu começar a vender droga. E aí ele te apresenta a nota, ele te apresenta a testemunha, e você vai lá na delegacia tentar recuperar a geladeira. Tá? Dependendo, dependendo da situação, se não houver dúvidas da licitude do bem, a própria autoridade policial, depois de feitas as perícias necessárias, se for o caso, ela vai mandar devolver o objeto. Até porque não é que fica lá na delegacia, que aquilo vai entulhando, vira um lixão a delegacia, né? Então vai te devolver. Agora, se você não tem nota, meu amigo, ou não tem como provar que é sua realmente, e aí a gente não vai poder te devolver, né? Professor, como que prova quando não tem nota? Isso vai muito da situação da pessoa, né? Eu, por exemplo, muito da decisão de cada delegado de polícia. Eu, por exemplo, aceitava se a pessoa que dizia que era dela não tinha nenhum elemento de que era malandro, tal. O objeto furtado recuperado, a pessoa chegava e dizia, não, ó, esse objeto aí é meu, mas não tinha nota, nada. Eu falava, meu amigo, você não tem nota? Não, não tem. Me traga duas testemunhas. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, não me interessa. Pode ser quem for. Seu amigo, tal. Se tiver, aí já sabe, se tiver mentindo, depois responde processo. Falsidade ideológica, no mínimo, né? Mas, se não, aí traz duas testemunhas, eu fazia um termozinho mesmo, rapidinho ali, termo de instituição. Fulano disse que era dele e as testemunhas abaixo confirmaram. Pegava a assinatura das testemunhas, ó, queria me livrar daqueles trecos lá. Agora, quando é um negócio difícil de rastrear, por exemplo, uma barra de ouro. Como é que eu vou devolver uma barra de ouro para a pessoa se ela não tiver documento para provar que aquela barra de ouro? Quem está com barra de ouro, cara, ou é que tem muito dinheiro ou é malandro. Alguma coisa está errada, está lavando dinheiro, né? Aí eu não vou devolver, não vai ter jeito, vou encaminhar para o juiz criminal que vai decidir. E é justamente o que diz o artigo 120, o parágrafo 1º. Vou ler para vocês rapidamente. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. O cara está dizendo que é dele, eu não estou com dúvida, não me passou, o cara me passa credibilidade, não tem cara de malandro, não tem nada contra ele, só que ele não tem a nota. Me traga duas testemunhas, por garantia até para mim depois, senão depois vem o Ministério Público dizendo que você devolveu a coisa do cara porque você estava tendo vantagens indevidas, tá? Tem que ficar esperto, tá? Para ser policial, tem que ser esperto, senão você dança. De boa fé, você não faz nada de errado e dança do mesmo jeito. Então eu já pegava testemunhas. Aí o que diz o parágrafo 1º? Se duvidoso esse direito, ou seja, não é bem assim, aquele caso que eu contei para vocês lá de quem era o cara, ninguém sabia de quem era corretor. Então, meu amigo, então não vou devolver para ninguém. Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para a prova, trazendo testemunho, trazendo documentos, né? Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. Se o delegado tiver dúvidas de quem é o dono do objeto, ele não pode devolver o objeto para ninguém. Ele tem que entregar ao juiz criminal, que é o juiz criminal que vai decidir. E se o negócio for muito complexo, o juiz criminal, dependendo se já virou processo, ainda vai encaminhar para o juízo civil ainda, né? Então vejam só a trabalheira que vai dar. Faltariam 15 minutos para finalizar essa aula, mas a coordenadora não, mandou, né? Ela manda e eu obedeço, claro. Nós precisamos, para animar vocês, eu sei que vocês estão atarefados ainda com essas aulas online, acabou trazendo até mais trabalho para vocês, né? No sentido de acúmulo de serviços e tem o estresse da quarentena, tudo. Mas nós não podemos, isso é muito importante para a carreira de vocês, para o desenvolvimento pessoal de vocês, aquele desafio nota máxima é muito bacana e precisa ser feito. Então ela me pediu, ela terminou e eu cumpro com prazer, de que eu terminasse um pouquinho mais cedo,
mas com o compromisso de que vocês agora, nesse período que vocês estariam comigo na aula, comecem, que é rápido, né? Comecem e terminem ali o desafio nota máxima dessa semana. Façam a gentileza. Quem tem Instagram, publicar que terminou para dar uma estimulada nos demais colegas e marcar o Instagram do curso, direito.faa. E, se possível, se caso você, caso a gente se acompanhe na rede, ou se a gente ainda não se acompanha, pode me seguir lá que eu sigo de volta. Marcar o professor que deu esse tempo. Mas eu praticamente não ligo, não precisa me marcar, não, se não quiser, não. Se quiser, eu fico grátis, se não quiser, o importante é o do curso de Direito. Tá? Esse não pode faltar. Que daí ela já, com isso, ela já vai fazer uma ideia de como está a produtividade de vocês em relação ao desafio nota máxima. E aí nós terminamos, de fato, a matéria de hoje. Tá? Fomos um pouquinho mais rápido, mas conseguimos terminar o que era para hoje. E aí, quando vocês tiverem um tempinho, deem uma lida no material, que ele é bem didático, bacana o material de vocês. O livro didático também nesse capítulo é muito bom. Nós trabalhamos o texto seco da lei com os detalhes da jurisprudência, mas o livro está muito bom. Mas, por favor, comecem o desafio nota máxima agora e publiquem que vocês concluíram, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Quem não tem dúvida, corre lá para o desafio. Nenhuma? Então, fiquem com Deus. Boa noite para vocês. Wilson, pode falar. Tá gravando teu vídeo, Wilson. O teu tava no mudo. Agora liberou. Oi, Wilson, não tô te ouvindo. Dá um minutinho, deixa eu voltar aqui a situação. Não tô conseguindo te ouvir. Não tô ouvindo, Wilson. Qualquer coisa me manda pelo WhatsApp a tua pergunta, tá? Não tô te ouvindo. Não sei o que aconteceu. Tá bom? Fique com Deus. Até mais.